Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries e animações, entre outros assuntos do mundo do cinema. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva, comenta aqui, principalmente agora no começo do vídeo, porque isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, pega essa pipoca, soja com açúcar, que hoje vamos a filmes e curiosidades. Hoje nós vamos falar sobre um filme que tem dado o que falar, principalmente no TikTok. Não vi tanta gente a falar aqui no YouTube, que é o filme Deliverance, ou então A Salvação, um filme de 2024 que está disponível na Netflix, que eu vi que está até certo ponto em alta, né, mais ou menos, que é um filme dirigido então por Lee Daniels. E uma curiosidade, já agora no comecinho, é que esse diretor, Lee Daniels, ele dirigiu uma série muito famosa nos Estados Unidos, que é a The Empire. Eu não sei se vocês já viram, mas é uma série basicamente que fala sobre um casal lá do mundo, na indústria musical dos Estados Unidos, que eles meio que governam, comandam toda a indústria, ditando regras, vendo quem pode ou não entrar. Eles são um casal muito tóxico e é uma série muito famosa, muito popular, muito, enfim. E ele também dirigiu um dos meus filmes favoritos de militância, que é O Mordomo, que fala sobre um homem que lá na época da escravidão, ainda na época da colonização, ele conseguiu sair de filho de escravos na fazenda do algodão até o ponto dele ser mordomo na Casa Branca, um homem negro ser mordomo na Casa Branca. E ele era meio que chefe lá de todos os serventes, né? Acho que é assim que se dizia antes. E o filho dele fez parte dos Panteras Negras, dos primeiros Panteras Negras, isso no filme. Então são duas obras muito interessantes que eu já vi, já acompanhei. E obviamente que ele tem uma outra vasta gama de obras que vocês podem ver e apreciar caso vocês quiserem. Então, adentrando um pouco mais no filme, o filme A Salvação, ele fala sobre uma mãe solo de 3 filhos, que tem muitos problemas com o álcool e com a lei, principalmente depois dela se separar do pai das crianças. E ela vive também com a sua mãe, que tem câncer. Ela vive com vários problemas financeiros, então ela sai da cidade natal, entre aspas, e vai para uma outra cidade. E ela consegue uma casa até certo ponto barata, uma casa muito bonita, na verdade. E essa casa começa a manifestar comportamentos estranhos nas crianças e um pouco nela mesma. Então, depois disso, a família começa a correr vários riscos. E lembrando que esse filme é baseado numa história real, num relato real, no caso. Para esse filme, eu dou uma nota de 6, porque o filme ele tem vários pontos. Alguns que eu vou adentrar agora, outros que eu só vou falar na parte dos spoilers, porque eu não quero vos dar muito motivo para não assistir. Esse filme tem duas coisas que eu gosto muito. A ambientização do filme, principalmente fora da casa, é muito linda, muito clara, muito fofa. Dentro da casa, a casa é um pouco mais escura, um pouco mais, assim, tons pastéis, tem muita sombra, é um ambiente assim um pouco mais dark. E já fora é um ambiente muito mais ensolarado, muito mais bonitinho. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme, e acho estranho também, na verdade, é que a Andra Day, que é a atriz que faz então o papel da Ebony, que é a mãe solo, ela nesse filme foi caracterizada e ela tá muito parecida com a Rihanna. Eu achei isso muito estranho. A Glenn Close, que faz da Berta, mãe da Ebony, ela teve uma caracterização muito linda, muito belíssima, com o demônio. Isso vocês podem ver aqui na tela, ficou muito lindo. Eu até lembrei, porque recentemente eu assisti o filme do Nicolas Cage, né? Aquele filme O Longlegs, o Colecionador de Ossos. E eu achei essas duas caracterizações quase que as caracterizações do ano. Achei muito linda, muito bela, do jeito que ficou. Por fim, nessa parte sem spoilers, essa parte de filmes que trazem um pouco a fé, eu achei esse filme um pouco vazio, porque não explicam quase nada. Geralmente nós estamos acostumados com filmes que explicam um pouco mais da origem do mal desse demónio, né? Que explica quem é, quem não é. Geralmente a retrospectiva do padre, da relação com esse demônio, geralmente é muito mais elaborada, e nesse filme não foi uma coisa extremamente superficial, extremamente corrida, extremamente... Enfim, foram pontas soltas que foram deixadas durante o filme. Mas sem adentrar muito aos spoilers, então, se você ainda não viu esse filme, eu recomendo muito, porque apesar de tudo é um filme bem apelativo, principalmente agora na época de Halloween. É um filme que dá para assistir com a família, uns sustinhos daqui, uns sustinhos dali, mas nada muito grave. Então é um filme que você assiste tranquilamente. Se você é aquele tipo de pessoa que não gosta muito de filmes de terror sangrentos e etc., esse provavelmente não é o filme. Então, por sua conta e risco, nós vamos agora para a parte dos spoilers. O filme basicamente começa com o Nate, que é um dos filhos da Ebony, a pintar o quarto, que é algo como a Gotham City. Alright, come on, you plan. Still gotta help me make dinner. Come on, don't make me say it again.
Isso é basicamente um spoiler total daquilo que aconteceria na casa deles. Para quem não sabe, a Gotham City é basicamente um país sem regras, sem limites, né? Que só acontecem vários e vários crimes, não importa a tua idade. Isso na história do Batman, se não me engano, ou da Marvel em geral. Porém, nessa história, como é que isso é adaptado? Basicamente, eles colocam as crianças e esse demônio como os vilões, né? Em que, como eles são crianças e fracas ou inocentes, já que eles viram a mãe passar por um divórcio, a mãe é alcoólatra, a mãe é agressiva com eles, lhes bate mesmo muito. Então as crianças são um pouco mais vulneráveis a essas questões porque elas não têm muito bem a percepção da vida adulta. Então eles basicamente são mais fáceis de ser possuídos e pode acontecer um monte de coisas. Do mesmo jeito que, por exemplo, também temos uma relação muito complicada da Ebony e da Alberta, né, mãe e filha. Então são duas gerações que estão a passar por muitos problemas, assim como nós vemos facilmente na Gotham City sobre passagem de crime. Não sei se deu para perceber a relação que eu encontrei. Esse filme basicamente tem algumas partes que eu gosto muito, como por exemplo, assim que termina a primeira situação lá em que nós conhecemos essa família, no jantar, logo no primeiro momento do filme, né, nos primeiros 10, 15 minutos, eles estão todos na mesa e nós já vemos que a relação da Ebony e da Alberta não é nada boa e que a Ebony tem um temperamento que escala de 0 a 1000 muito rápido. Como por exemplo, quando o Nate disse que quer mais leite, e ele dá uma resposta bem má da mãe dele, como algo como, tu não prestas, ou alguma coisa assim. E a Ebony acaba por dar uma galeta no filho e ele sangra. E na noite que todo mundo vai dormir, como ele queria leite, ele meio que fica em transe, vai tomar leite e o leite fica todo a escorrer nele. É uma coisa que eu acho muito engraçada, mas ao mesmo tempo me dá uma sensação estranha. Depois tem um pássaro que bate na janela e acho que é aí que corta o clima, acho que essa parte não precisava de nenhuma forma. No dia seguinte, várias outras coisinhas vão acontecendo, até que chega então o aniversário da Chantel, que é a filha do meio da Ebony, em que, pela segunda vez, o Nate fica preso no sótão da casa, só que dessa vez ele fica a bater a cabeça na porta, a Ebony abre a porta para ver o que era, e quando ela vai ver, é o Nate literalmente com a testa toda ralada e tal, por ter batido muito na porta. Andre, what are you doing in here? Ela tem uma amiga, a Asia, acho que eu vou chamar assim, que pergunta o que é que essas crianças têm, o que está acontecendo com essas crianças. E ela basicamente leva o filho para dormir e ela fica extremamente alcoolizada. E o filho vai descendo algumas vezes e ela vai gritando com os filhos, até que corta e vamos para um momento em que ela está aberta, entra no quarto dos miúdos porque os miúdos estão a gritar e nós vemos a Ebony com um taco de beisebol a destruir a pintura dos filhos e os filhos todos encolhidos na cama com muito medo da Ebony. Dia seguinte ela recebe uma visita da assistente social pela segunda vez também e nós já vemos que a ambientização ela vai mudando de situação para situação, o que vai nos ajudando a construir uma emoção toda pelo filme. Então ela vai contando na assistente social o que é que ela tem passado, mas a assistente social não vai acreditando, a assistente social acaba por lhe contar o momento em que ela também perdeu um filho por um momento de distração. Então a situação vai rolando. E um momento em que a Ebony acaba por conhecer uma mulher que conhecia a família anterior que vivia naquela casa. E é aí que junto da Ebony nós também descobrimos o que é que a casa basicamente tem. Que é o seguinte, vivia um casal da igreja lá que tinha 2 filhos e eles eram muito felizes, muito amados, só que a certo momento o filho deles, o Trey, começou a ser possuído por um espírito maligno da casa e junto do espírito ele começou meio que a incentivar as outras pessoas a se matarem na casa, até que não sobrou absolutamente ninguém. Por mais que tenham tentado fazer exorcismo e etc e tal, todo mundo morreu. O filho Nate da Ebony, ele tem um amigo imaginário que é o Trey. Então vocês basicamente já estão a ver a coligação, né? Elas vão lá para fazer o exorcismo, só que os meninos foram para a escola. E nesse dos miúdos irem para a escola, cada um dos miúdos começa a ter um comportamento extremamente esquisito. Como, por exemplo, o Nate, ele começa a fazer cocô e a atirar na professora e a comer e é uma coisa nojenta.
A Chantel, ela tá nas aulas de música e ela acaba por sangrar, tipo, na vagina, né? Tipo, aquilo começa a escorrer um monte de sangue e ela tá lá, tipo, parada a olhar para nós. O filho mais velho da Ivone, ele tá na aula e a professora tá a explicar sobre o VIH-Sida, sobre como as pessoas desprezaram o irmão dela e que essa doença não é uma coisa para se ter tabus ou preconceito, e ele fica a rir de uma forma extremamente maluca, como Coringa. He was a leper. He died on the street. E eles vão todos para a ala psiquiátrica. Só que quando a Ebony e a Alberta chegam, a Ebony se descontrola e ela diz que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso se fazer mais exames, enfim. Só que a Alberta é branca e a doutora que estava lá no hospital também é branca. E eles ficam a ver a Ebony mais como uma mãe drogada maluca, porque as crianças tinham manchas, né, tipo de agressões e etc e tal. Então a doutora diz, mas tu queres falar sobre isso, eu também quero falar sobre as marcas que as crianças têm. E a Alberta sai da sala toda chateada. E no estacionamento do carro, quando a Ebony vai pedir a Alberta para ela apoiar mais a Ebony, a Alberta diz que ela tá maluca, que ela agride os filhos. E a Ebony meio que retroca, dizendo, e começando uma militância desnecessária, tu és uma branca que gosta de negro. Isso para mim começou a ficar tudo muito confuso, a misturar assuntos desnecessários. Elas vão para casa depois disso e a assistente social meio que leva as crianças, né? As crianças já não ficam mais com a Ebony. Então o miúdo vai parar no hospital, só que ele vai parar no hospital de uma forma meio que a manifestar o espírito. Hi, Andre. Do you remember me? He likes watching you sleep. Até o momento em que a assistente social pede para falar com o miúdo a sós, porque uma coisa estranha começa a acontecer e ele começa a falar do filho dela. E ela pergunta se foi a Ebony, conta para ele disse que não. E ele começa a falar coisas, até o momento em que ele diz, olha, se tu me soltares, eu te conto umas coisas. Ela diz que não. E ele se solta sozinho e começa a subir nas paredes. É uma coisa que eu achei muito engraçada, eu fiquei tipo, do nada. Então é uma coisa que ela começou a ser estranha e ela começou a concordar um pouco mais com a Ebony. A Ebony pega, vai, se veste de enfermeira, acaba por raptar o filho, raptar entre aspas, acho que deu para entender. Ela vai raptar o filho, ela põe o filho na casa, né, e juntamente com aquela moça que vai fazer o exorcismo, eles tentam, só que a moça que vai fazer o exorcismo não consegue. Então a Ebony acaba por conseguir fazer o exorcismo, ela que não acreditava em Deus, ela que era uma mulher perdida, ela se encontrou finalmente na fé, consegue fazer o exorcismo. E tem uma parte desse filme no final que me faz lembrar muito do Sobrenatural, que é quando o demônio que está a possuir o Nate entra sob a terra, né? E pronto, ela consegue lá salvar o filho, nós vemos que depois ela está toda ferida, o rosto dela e tal. Já é um outro dia, a assistente social vai lhe ver na casa, ela está a mudar de casa, porque ela não vai aguentar mais ficar naquela casa. E ela vai, oferece um terço à assistente social e diz, eu tenho fé que se for assim que Deus quiser. Eu vou conseguir rever os meus filhos, etc e tal. Ela vai, e nós vemos lá as escrituras do filme que diz que 6 meses depois ela conseguiu ficar com a guarda total dos filhos, que ela está a voltar para a cidade em que ela saiu, que é fazer as pazes com o marido, o pai dos filhos. E que isso é baseado numa história real que somente em 2016 é que demoliram a casa, mas que até hoje vários e vários relatos ainda aparecem sobre o que realmente poderia ter acontecido naquela casa com várias famílias. Eu vou ser sincera, esse filme para mim é um misto de várias situações, mas ao todo, de modo geral, eu acompanho várias obras, eu já vos falei isso, desse diretor, do Liam Daniels, mas esse filme em específico, para mim, não é cinema. Então, vocês podem ter uma opinião diferente, é um filme que eu vos recomendo, deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse filme. É um filme que eu gostei de ver, mas eu não gosto de pensar muito nesse filme e analisar, porque aí eu começo a ver as milhares de falhas que esse filme teve, os milhares de constrangimentos e contradimentos também que esse filme acabou por ter. Parece mais um filme que ele só fez porque precisava fazer algo recente, não foi algo realmente elaborado, tipo como as outras obras dele. Então é triste, mas é isso. Eu espero que vocês gostem do filme, eu espero que vocês assistam e deixem aqui nos comentários qualquer coisa. Nos vemos no próximo vídeo.